Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje trago-vos um pequeno vídeo sobre energia, mas energia do ponto de vista do mais básico, aquele empírico com o qual toda a gente se relaciona, que no caso é a energia física, a energia do corpo, a energia no sentido mais ou menos falta de energia, pronto, nesse aspecto. Então eu venho falar-vos um pouco das 3 principais causas de falta de energia. É algo que eu também por vezes experiencio, e portanto já tenho alguns conhecimentos também sobre o assunto, leio muita informação sobre o assunto, daí estar a compartilhar convosco porque espero e acho que pode ser útil para muitos de vós, vocês podem achar este vídeo interessante. Então, nomeadamente, primeiro grande motivo. Bem, pode ser, primeiro, ou este também poderia estar em segundo lugar, depende, mas é um grande motivo, é dieta/digestão. Não sei se já ouviram a seguinte frase: nós somos o que comemos. Toda a gente está familiarizada com esta frase, melhor dizendo. Porém, existe uma outra, que talvez nem todos então estejam familiarizados com, mas é uma frase bastante importante e muito mais interessante que esta que eu acabei de dizer, e que é: nós somos o que digerimos. O nosso sistema digestivo, a nossa digestão passa por várias etapas, desde que começamos a mastigar os alimentos, na boca já estamos a produzir enzimas digestivas, a digestão começa nesse momento e não quando o bolo alimentar chega ao estômago, nada disso, começa na boca, passa pelo esófago, depois faz o processo então estômago e por fim intestinos. E depois a excreção, obviamente, do subproduto dos alimentos, por 2 vias, não é, como sabemos. Pronto, este processo não é igual para toda a gente em termos de ser mais ou menos leve, mais ou menos fácil, e não é igual, definitivamente, e mesmo em termos de número de horas, não é? Há pessoas que, dependendo da constituição física, portanto, são mais pequenas, médias ou largas, conforme o metabolismo, têm mais ou menos dificuldade, ou têm um metabolismo mais lento, toda a gente sabe disto, não é? Mais ou menos lento, e demoram mais ou menos tempo a digerir os alimentos. Mas a digestão não tem apenas a ver com o metabolismo de cada um, como também com aquilo que ingerimos, os alimentos que ingerimos, o grupo de alimentos e inclusive a combinação desses mesmos alimentos. Um exemplo, eu pessoalmente tenho muito interesse na filosofia ayurvédica e, portanto, no caso, na dieta ayurvédica. É uma dieta com a qual me identifico bastante, que me faz bastante sentido. Como sabem, os que sabem, os que não sabem, deixo um cheirinho. Portanto, a medicina ayurvédica é milenar, tem mais de 5.000 anos, se calhar por esta altura já tem 10.000 anos, não sei. Ayur quer dizer vida, Veda são os livros ou conhecimento, portanto é o conhecimento da vida, portanto é uma ciência, está compilado em vários manuscritos antiquíssimos, muitos deles desapareceram com o tempo. De qualquer das formas, a Ayurveda estende-se a várias questões, portanto saúde, dieta, bem-estar pessoal, é transversal na sociedade hindu, principalmente em sociedades indianas. Pronto, e então a dieta ayurvédica tem, assim muito resumidamente, a questão dos doshas, não é? Aquilo que eles chamam os doshas, que são 3 doshas, que no fundo é o que corresponde à nossa ocidental, que é as 3 constituições físicas, que é a ectomorfa, mesomorfa e endomórfica. Para quem não sabe o que isto quer dizer, é aquilo que, por exemplo, eu estou entre a ectomorfa e a mesomórfica, portanto, entre o que será, em termos de correspondência ayurvédica, é o Vata, Pitta e Kapha, que no fundo é aquilo que as pessoas conhecem por uma pessoa mais pequena, com uma estrutura mais franzina, depois tem aquela pessoa que ganha massa mais facilmente, tem uma estrutura mais assim, não é, mais atlética, um porte mais atlético, e depois tem aquelas pessoas pesadas que ganham peso facilmente, são obesas ou podem ser obesas de forma mais fácil do que as outras. Pronto, basicamente é isto, mas isto para a Ayurvédica é um pouco mais complexo, e está relacionado com os elementos da natureza e com uma série de características depois que se relacionam com tudo, desde a personalidade, desde a questão das doenças, quando há um desequilíbrio em algum desses doshas, há uma doença ou sintomatologias, digamos assim, que se podem manifestar no corpo físico, no corpo emocional também, no corpo mental, se quiserem também. E depois há um conjunto de alimentos que se deve ou não consumir, inclusive também combinações de alimentos, conforme o dosha, conforme cada uma destas constituições físicas.
E na medicina ayurvédica, na dieta ayurvédica, existem seis sabores, que é o doce, o salgado, o adstringente, o picante, o amargo e o azedo, ou ácido. Nós na medicina, na dieta ocidental, não temos equivalência deles todos, mas para ter um exemplo, isto são tudo equivalentes, não é? Portanto, no caso da ayurvédica, o doce é aquilo que nós aqui consideramos um macronutriente, os hidratos de carbono, pronto, por exemplo. E em termos do adstringente que eles têm lá, é o que nós cá consideramos as proteínas. Pronto, isto é um pequeno exemplo para vocês verem que depois as coisas batem todas certo, fazem todas sentido. Só que a ayurvédica é bastante mais detalhada e pormenorizada relativamente a estas questões. E pronto, e realmente é uma dieta. Eu sempre me interessei por nutrição e dieta e fitness, não é? Sempre fez parte do meu estilo de vida e, portanto, continua a ser um interesse e, como digo, comecei a pesquisar já há algum tempo atrás sobre a dieta ayurvédica e acho bastante interessante e faz muito sentido, porque inclusive quando eu vou deixar aqui depois em baixo, a ver se não me esqueço, um site que é, eu se calhar vou apontar até para não me esquecer essa referência, onde vocês podem fazer, está em inglês, mas pronto. Podem pesquisar qual o vosso dosha, ou vocês podem pertencer a mais do que um dosha também, e quais os desequilíbrios que possam eventualmente ter através de um pequeno quiz, portanto um pequeno questionário, mas que faz muito sentido. E depois, quando vão ver as características, o que é que deveriam, atividades diárias, estilo de vida e dieta que devem seguir para o vosso dosha, vão ver que até em termos das características que eles vos dizem daquilo que são as vossas características físicas e de personalidade, faz tudo imenso sentido. Pronto, e se acharem interessante é uma questão de experimentarem. Claro que têm sempre que ter em consideração, eu sou uma pessoa muito aberta e gosto de comer alimentos de várias culturas, não me faz nenhuma confusão. Se vocês forem pessoas mais tradicionais, têm que ter sempre consciência de um facto que é a medicina ayurvédica é hindu, conforme eu já referi, portanto muito, até em termos de receitas que eles partilham e tudo mais, ou mesmo alimentos para o vosso dosha, vão ser alimentos que vocês podem, alguns de vocês não estar familiarizados, porque são alimentos hindus, portanto indianos, têm especiarias, são alimentos específicos. Pronto. Eu adoro caril, por exemplo, então não é assim, embora que lá está, não gosto muito de picante, e o picante não é o sabor principal que eu devo consumir para a minha constituição, não é? Mas realmente, a não ser talvez agora no inverno por uma questão de produzir calor, mas sim, é algo que vocês podem experimentar vocês próprios, é por exemplo ou melhor, como eu digo, podem experimentar a dieta tendo em atenção essa questão, não é? Mas pronto, então, segundo a Ayurveda, a digestão demora 6 horas, toda ela a ser feita, porque a digestão, e depois isto também é muito curioso na medicina ayurvédica, na ciência ayurvédica, é que, ou na filosofia, enfim, para cada uma das 3 constituições que eu referi, corresponde uma fase precisamente da digestão, que demora 1 a 2 horas por cada uma dos doshas, portanto, das constituições. Então começa penso que seja, agora não queria estar a falar à toa, mas penso que comece no kapha, no mais pesado, que é 1 a 2 horas de processo digestivo, que é o que começa na boca, vai até ao estômago, depois temos o pita, que estômago e intestinos, mais 2 horas, 1 a 2 horas, e depois por fim o vata, que são mais 2 horas, já com a excreção, e portanto o total do processo são 6 horas. Isto só para vos dar um exemplo. Portanto, não é como muita gente se calhar a comer 2 em 2 horas. Agora tudo depende, atenção que isto não é set in stone, porque isto é assim. Se vocês, por exemplo, como eu, têm uma constituição mais leve, ou por exemplo, se ainda consumirem estimulantes, conforme a atividade diária que façam e conforme, como eu dizia, o grupo de alimentos que estejam a fazer, obviamente que podem a vossa digestão ser mais ou menos lenta. Portanto, vocês têm que ir experimentando e vendo como é que se sentem pessoalmente. Não é só porque eu digo que é assim, que tem que estar 6 horas sem comer, não vão estar 6 horas com fome. Não faz sentido. Mas também não vão estar a comer ao fim de 2 ou 3 horas, porque não sei o quê, porque é o melhor, é o que tem que ser. Se, por exemplo, vocês forem cafas, ou seja, forem endomorfos, forem pessoas grandes que têm tendência a ganhar peso, que têm uma estrutura óssea larga e assim, e que têm facilidade em ter massa magra e gorda, e estarem sem fome, mas é melhor comer porque isto ou porque aquilo. Não faz sentido. Também tem que se conectar com o vosso corpo, ouvir o vosso corpo.
Têm que testar esse tipo de coisas e começarem a ficar mais conscientes disso mesmo, destes factos todos que estou a referir. Então isto para dizer que vocês a cada 1, 2 horas devem ver como é que se sentem. Mas isto é um pouco mais complexo, eu própria ainda não estudei o suficiente essa questão para poder falar-vos dela. Foi uma informação à qual tive acesso há pouco tempo em termos de pesquisas e apareceu essa informação da questão dos desequilíbrios. Mas pronto, isto relaciona-se com o quê? Com a questão que eu falava de um primeiro ponto para os vossos níveis energéticos poderem às vezes não estar no melhor e estarem alterados. Tem a ver com isso, porque vocês são aquilo que digerem, efetivamente. E se vocês até tiveram uma refeição completa, equilibrada, e ao fim ou completa, comeram bem, né? Aquilo que vocês comeram um prato cheio, comeram bem. E ao fim de 1, 2 horas estão moles, sentem-se cansados, sentem-se insonados, não é fome. Aí vocês próprios saberão que também é uma questão de se conectarem e dizerem, mas eu sinto fome, estou com aquela sensação de fome, que a pessoa sente mesmo, percebe que é fome, ou o que é. Então lá está, nesse caso, se comeram bem, e sentem fome, aliás, desculpem, e sentem falta de energia, realmente terá que ver com o processo digestivo, que não está a ocorrer da melhor maneira, não está a ser eficiente, não é? É porque atulharam o vosso sistema digestivo, que na Ayurvédica chama-se o Agni, é o fogo digestivo, chama-se Agni, A-G-N-I, e atulharam-no com elementos que ele não está a conseguir processar, de uma forma eficiente, não é? E então tem que ver com isso. E então essa é uma grande questão. Vocês podem pesquisar sobre a dieta ayurvédica, conforme eu digo, eu não estou a ser patrocinada por ninguém, portanto não ganho nada em falar-vos da dieta ayurvédica, a não ser o facto de eu acreditar nela e achar que é algo que possa efetivamente beneficiar muitas pessoas, porque tem realmente uma base científica e é tudo muito bem explicado, os processos, tem esta questão das constituições físicas e a sua relação com os elementos na natureza e uma série de coisas, e com os alimentos, porque tudo é natureza, não é? No fundo, os alimentos, no corpo humano, tudo é natureza, e realmente não é one size fits all, ou seja, não é uma dieta serve a toda a gente, não de todo, não é? Todos sabemos que não é assim, portanto é uma questão de experimentarmos, de fazer essas experiências com vocês, testarem e perceberem o que é o melhor para vocês, mas como a Ayurvédica já vos ajuda bastante, porque diz-vos logo, após fazerem o tal do teste, qual o vosso dosha predominante, depois será muito mais fácil vocês verem, porque eles depois vão vos dizer o tipo de alimento, o tipo de dieta, e será mais fácil vocês perceberem se realmente funciona para vocês ou não, após testarem, né? Darem um tempo de teste, digamos assim. Pronto, isto é uma primeira questão, não é? Que é assim mais abrangente, que se relaciona com a dieta, e como sabeis, a dieta é um mundo, e daí que eu resumi a dieta ayurvédica, porque é aquela que me faz mais sentido a mim pessoalmente. Número 2, sono, descanso. Sono aqui também inclui descanso, momentos de pausa, esse tipo de circunstâncias, não só dormir, mas de recuperação mental, enfim. O sono é essencial. Há quem alegue, sabemos que o nosso Presidente da República dorme 4 horas ou que é por noite e tal, e fino que nem sei lá o que, um carapau, sabemos isso tudo. Também há quem diga que com a idade precisamos descansar menos, não sei porque ainda não cheguei à idade do nosso Presidente. Seja como for, eu sei por mim, lá está, novamente, sempre fui uma pessoa que precisei descansar bastante. 8, 9 horas, nunca menos. 7 horas já não funciona 100%, 6 horas é para esquecer, não funciona de todo. Admiro as pessoas que funcionam com 6 horas, 5 já não é saudável, não existe, isso não existe, mas pronto, enfim, é o que é. E se querem um bom ou mau exemplo, toda a gente já deve ter ouvido falar daquele rapaz que tem portanto, esclerose lateral amiotrófica, que trabalhava na noite, era empresário, qualquer coisa assim, mais ou menos a história do que sei é isto, e durante muito tempo dormia 2 horas por noite, e ele não tinha ela, e agora tem. Portanto, eu acho que ele é um bom, entre aspas, exemplo do que não se deve fazer e da importância do sono, porque temos vários estágios de sono, vários ciclos de sono, e depois ainda há a questão dos ciclos de sono, mas eu já nem vou falar nisso, mas é uma questão a qual vocês podem também pesquisar. Existem umas calculadoras do sono, eu posso também deixar aqui depois em baixo a referência para as calculadoras, ou pelo menos para uma. Eu costumo fazer isso, que é pesquisar conforme a hora que quero acordar, a hora que quero me levantar, conforme, não é?
quis dizer, as horas a que me vou deitar para ver a que horas acordo, ou se tiver horas certas para acordar de manhã, que horas é que eu tenho que me deitar na noite anterior, de preferência dentro do próprio dia. Eu nunca fui de noitadas, tive a minha fase das noitadas, quando era mais nova, mas nunca grandes loucuras, e hoje em dia muito menos, não me identifico, até pelo meu estilo de vida de fitness, treinar, que eu gosto de treinar de manhã, ter um estilo de vida saudável. O sono é muito, aí então ainda é mais importante, porque nós crescemos em termos musculares, é quando estamos a descansar, e é mesmo muito importante, mas é importante para toda a gente, porque quem não está bem descansado, não está bem dormido, percebe, não é? Eu já me senti deprimida, como se fosse com uma indução de depressão, né, que não a tinha realmente, só por ter dormido 6 horas. Portanto, é como vos digo, eu não funciono, há quem funcione, isto tem a ver com a constituição de cada um, lá está, também tem a ver com isso, mas realmente há um mínimo de horas que todos devemos dormir. A comunidade médica diz que é de 6 a 8, para mim 6 não funciona. Pois há quem diga que 8 é muito, que 9 já é demais e que encurta o tempo de vida. Enfim, é o que é. O que interessa é viver bem e não o quanto se vive, acho eu. É a qualidade de vida e não quanto se vive. Não preciso de viver até aos 100 anos e dizer que não posso dormir 9 horas. Se eu me sentir bem com 9 horas, até porque estou mais cansada, ou por causa de um treino, ou por causa do dia que tive, ou o que seja, e as 9 horas for o ideal para mim, eu não vou deixar de dormir porque a comunidade médica diz que não, ou seja, lá quem for diz que não, que encurta os anos de vida. Não estou preocupada com isso nesta fase e neste momento da minha vida, de maneira que... dito isto, existem calculadoras online que explicam isto. Quem não sabe fica a saber, mas isto é cultura geral, portanto, que não é dizer que toda a gente tenha que saber, mas o que eu quero dizer é que isto é um facto, pronto, médico, que os ciclos de sono são de hora e meia, vocês vão somando 3 horas, ninguém dorme, mas pronto, 4 e meia, depois 6 horas, pronto, que é o tal mínimo, 7 e meia, por aí vai. Portanto, esse será um ciclo, os ciclos em que vocês completam hora e meia completa de sono, adicionando hora e meia mais hora e meia, será o ciclo completo e correto, digamos assim, de sono. Pronto. Dito isto, eu posso deixar uma calculadora que eu utilizo online, que também está em inglês, porque eu pesquiso muito conteúdo em inglês, vão ter muita paciência comigo, mas pronto, é assim. E existem estas calculadoras que, inclusive, vocês podem pôr a idade a idade que têm no momento, as horas a que se querem levantar, ou as horas a que se vão deitar, e calcular os tempos de sono. E tem vários, tem desde as 9 horas, às 7 e meia, às 6, às 4 e meia, por aí afora. Pronto, ou até se for para fazerem uma sesta também calcula, mas pronto, 1 hora e meia será uma sesta ideal, não é? Será 1 hora e meia, que muitos estarão a dizer neste momento, não tenho tempo para isso, não tenho vida para isso, ou isso é demais, enfim. O que eu quero dizer é que tem a ver com os tais ciclos, porque se forem fazer uma sesta de 1 hora, interrompem um ciclo, depois acordam pior, coisas assim, todos atrofiados, todos estremunhados, e depois dizem, afinal é mau descansar. E não tem a ver com isso, tem a ver com o estágio de REM em que o vosso cérebro se encontra, tem a ver com isso. Pronto, é isso que eu quero dizer. Mas pronto, isso é muito interessante, mas a minha mensagem principal com este ponto número 2, o sono, em termos energéticos, tem a ver com isso, tem a ver com... se vocês não tiverem uma boa noite, atenção, eu não disse madrugada nem manhã, uma boa noite de sono, não vão ter um bom dia de vida. É tão simples quanto isto. Deem voltas ao texto que quiserem dar, tentem aldrabar isto o quanto queiram, mas isso garanto-vos eu que isso é que vos vai tirar anos de vida, é terem estilos de vida desregrados e deitarem-se tarde a más horas e acordarem também tarde a más horas, que além de perderem o dia, a beleza do dia, vai-vos tirar, isso sim, anos de vida. Não é um ritmo natural para o vosso corpo. Em termos de ritmo biológico, não é natural. Outra coisa muito importante que eu quero dizer, que eu faço pessoalmente porque tenho essa possibilidade, é que eu não acordo antes do nascer do sol. Infelizmente, agora em inverno, nascer do sol é uma utopia porque não se vê raios de sol. Um dia ou outro vê-se, mas não é o caso de hoje e não é o caso de muitos dias no período de inverno. Infelizmente, eu não gosto de inverno, tenham paciência, mas é essa a verdade. O ideal seria acordar nos raios de sol, que no verão isso muitas vezes significará 6 da manhã, mas aí está, se vocês estiverem deitada cedo, como deve ser, a boas horas, que durmam um mínimo de 7 horas, no mínimo, 7 horas e meia idealmente, e possam acordar 6, 6 e meia e já está um sol, quem é que não se sente muito mais energizado, não é? Logo de manhã, com muito mais disposição para iniciar o dia, bem repousado, do que alguém que tem que acordar
por exemplo, ainda de noite, ainda com escuridão. Isso não existe. Pronto, em termos de ritmos circadianos e da melatonina, da produção da melatonina, isso não existe. Há quem faça isso, tem que fazer por causa de trabalhar, enfim, mudem de vida, é o meu conselho. Sinceramente, mudem de vida, porque isso não é bom para vocês. Vocês não vão querer viver uma vida inteira assim, morrer assim, e depois andarem a medicamentos, e andarem a cafeínas para acordar, e depois andarem a coisas para dormir. Isso não é qualidade de vida, isso não é vida. De maneira que este é o segundo ponto importante em termos energéticos. Terceiro ponto. É aquele que já foi um bocadinho aflorado lá atrás, que era a questão da fome, do apetite. Se vocês estiverem a comer os alimentos certos para vocês, também em termos de quem tenha, por exemplo, questões de alergias, intolerâncias alimentares, tudo isso vai contar imenso, percebem? Mas então, se vocês têm aquela sensação que inclusive dá aquele ronco, né, aqui a nível da cavidade abdominal, de fome, ou aquela sensação mesmo de fome, é óbvio que vocês podem ficar com quebras de energia nessa fase. Portanto, é natural que esse é o sinal mais óbvio com o qual as pessoas se relacionam, que é: estou com fome, estou cheio de fome, estou esfaimado. Pronto, esse é o natural que vocês devem considerar pela questão dos vossos níveis de energia. Outra questão, que por acaso não tinha aqui apontada, mas agora lembrei-me, também é muito importante, é a hidratação. Hidratação é essencial. 1,5 litro de água por dia, no mínimo. Eu já fiz um vídeo só sobre esse assunto. Não é que seja muito científico o vídeo que eu fiz, mas foi um bocadinho mais a falar, até foi mais foi só um pormenor, mas enfim, foi sobre a água, é o que eu quero dizer. H2O. Não estamos a falar de gasosa, não estamos a falar de cerveja, não estamos a falar de nada que não seja H2O. Portanto, é isto. Isto estava cheio, hoje de manhã estava até aqui. E já vai aqui, já não é mau. Fora isto, fora os chás que já bebi entretanto. Pronto. De maneira que, outra coisa, para quem bebe cafeína, eu não vou estar aqui a dar uma de hipócrita porque eu também consumo cafeína, mas para quem bebe cafeína, principalmente se não dormem bem à noite e tomam muito café de dia, mesmo que digam: não, eu depois deito-me e adormeço e durmo bem, mas ou acordam ou não têm sono cedo, lá está, vocês até podem achar que dormem bem, mas consomem 2, 3 cafés, já consomem cafés após o pôr do sol, está aí outro grande disparate. Volto à mesma questão da melatonina e dos ritmos circadianos. E depois admiram-se que não descansam bem, ou que acordam durante a noite, ou que demoram a adormecer, ou a ter sono. Bem, think again, é usarem as cabeças, né? As cabeças é que os neurónios é usarem. E se calhar começar a reduzir café, se calhar substituir por outro tipo de bebidas menos ricas em cafeína, como nomeadamente chá verde, ou outro tipo de bebidas, não sei, ou hidratarem-se, porque a hidratação, muitas vezes a falta de energia e o cansaço é falta de água, de hidratação, porque isto implica tudo no nosso organismo, tudo a movimentar, o transporte de nutrientes na circulação sanguínea, tudo e mais alguma coisa que possam imaginar. Isto é o nutriente número 1 que devemos consumir. Portanto, é isso. Eu acho que já disse tudo o que tinha a dizer, a ser muito rapidinho. Ficam estas minhas dicas, espero que tenham gostado do vídeo, que meditem sobre o assunto, que repensem o vosso estilo de vida. Outra coisa também, que eu não referi, mas ficou subentendida aqui, penso eu, é o estilo de vida de um modo geral. Portanto, entre o sono, entre o alimentarem-se corretamente e bem, não é? Entre a digestão, entre a hidratação, entre tudo isso, obviamente encaixar o exercício físico, já sabeis que é importantíssimo, toda a gente sabe que é importantíssimo. Pronto, isso sim, eu não sou treinadora pessoal, não vou fazer recomendações, eu faço aquilo que sei para mim, que faço há 10 anos que treino, não é? Também já treinei em contas ginásios, já fiz várias coisas, portanto tenho um mínimo de conhecimentos, não é? Conheço o meu corpo e sei o que funciona para mim, o que não funciona e o que gosto, não é? Porque é importante fazermos uma atividade a qual gostemos, não só aquilo que... Porque se não gostarmos não vamos continuar, não vamos fazer, não nos vamos exercitar, não é? Se for à força, tem que ir andar, ou tem que ir não sei o quê, ou tem que ir para o ginásio fazer isto e aquilo, ir para as máquinas, ou ir lá para o cardio, que é ineficiente, mas isso é outra questão, seria outro vídeo, também não vale a pena. Portanto, e sim, isso aí também é essencial, porque produz endorfinas, dá-vos mais energia, porque movimenta os fluidos do corpo, tudo e mais alguma coisa, a circulação, portanto, exercício físico é essencial. E sim, eu sou suspeita, porque eu gosto de treino de força funcional, e eu acho que uma pessoa que tenha massa magra, portanto, conhecido também vulgarmente por músculo, não é? E está certo, está correto, ambas as formas estão corretas. Quem tenha massa magra, quem tenha mais massa magra, tem um metabolismo mais eficiente e tem digamos, um corpo
mais bem protegido, quer a nível do sistema imunitário, quer a nível de estrutura óssea, porque a estrutura óssea está mais protegida e estará melhor desenvolvida em quem tem mais massa magra. Uma massa magra não tem que ser uma grande hipertrofia, mas percebem? Alguém que tem, que trabalha constantemente, é o que eu quero dizer, que trabalha de forma regular a sua musculatura. Isto é importante. Até isto é importante e daria todo um outro vídeo, pela questão da magreza e dos ideais de magreza, que acho que felizmente tenho a ideia que hoje em dia já não é assim, já não existem esses ideais de magreza extrema, mas ainda há muita gente que não percebe que eu acho que isto é básico, acho que ainda há muito boa gente que não compreende, que não é fechar a boca e comer só vegetais e água e não sei o quê, ou mesmo encherem-se de proteína, porque entretanto ouviram falar que a proteína é termogénica e mantém a massa magra e constrói massa magra e não sei o quê, então vamos encher de proteína e mais nada, e vamos ficar magrinhos e lindos e maravilhosos, mas isso não funciona assim, meus queridos. Abram os olhos, informem-se, aprendam coisas de fontes fidedignas, e eu sou uma delas. Isso não funciona assim. Honestamente, isso não funciona assim, porque é assim, isso até é perigoso, encher-se de montes de proteína se não se mexem para nada, porque, quer dizer, a quantidade de proteína que uns e outros precisam é diferente consoante a vossa atividade física, é tão simples quanto isto. Qualquer das formas, proteína é sim, é muito importante, é importantíssimo, mas não é estar quieto todo o dia, não fazer nada e vou comer proteína para emagrecer, percebem? Porque isso não é natural. Nós somos uma máquina que foi desenvolvida para mexer, para ação, para estar a mexer, não é para estar parado. Portanto, isso de estar, o estilo de vida sedentário que as pessoas têm hoje em dia e depois engordam, não é? Que não é o meu caso, que não, eu é ao contrário, eu quero é ganhar peso bom, né? Massa magra, e tenho dificuldade, até diferente, mas percebem, é o estilo de vida que as pessoas levam hoje em dia, pronto, é o que é, uma porcaria, a verdade é essa, e as pessoas têm vidas sedentárias. Andam sempre em stress a correr de um lado para o outro, mas lá no fundo o estilo de vida é sedentário, pelo menos uma grande parte da população, convenhamos. Que obviamente que eu estou a generalizar, porque não poderia ser de outra forma, não é? Mas pronto, portanto eu espero que... Ou seja, isto era para dizer que treino de força, algum tipo de treino com cargas, algum tipo de treino de musculação, força funcional, ou seja, não andem para aí nas maratonas, feitos doidos, não sei o quê, magrinhos, a perder peso e depois... Pronto, há quem faça isso, more power to them, não tenho nada contra, não é a minha cena. E sinceramente acredito que só fazer isso e não ter o suporte de treino muscular é loucura, mas cada um faz o que entende. Eu estou a dizer-vos aquilo dos meus conhecimentos, daquilo que sei, daquilo que sempre funcionou de resto a nível humano, é as bases de um ser biológico saudável, digamos assim. De maneira que é isto, meus queridos, que eu tenho para falar convosco hoje, em termos de energia. Mudem pequenos hábitos diariamente, não têm que fazer tudo desde já, mas interessem-se, arranjem tempo para vocês, para pesquisarem estas coisas, para começarem a aplicar algumas destas coisas que eu disse, das quais eu falei aqui neste vídeo, porque é importante, vocês têm que estar em primeiro lugar. O vosso bem-estar físico, mental, emocional, espiritual é muito importante, senão não vão ter uma vida de qualidade. Andam aí sempre cheios de doenças, andam infelizes, sempre cheios sem energia, comerem açúcar para terem picos de insulina, para terem energia rápida e depois voltar a cair tudo por ali abaixo, dali a meia hora, e depois voltam a meter a insulina, e depois é diabetes e doenças e outro tipo de doenças, infartos. Miocárdio também tem a ver com isso, não tem a ver com as gorduras, isso é outra coisa, que é o mito do colesterol. Tem sim que ver com os açúcares que não são aproveitados pelo metabolismo e são convertidos em triglicéridos, mas isso é outra questão. Venham de lá os médicos, mandar vir, ninguém dos médicos não vão ver este vídeo, não quer saber, couldn't care less. Espero que sim, que este vídeo seja útil para fazer-vos pensar, mas mais do que pensar, agir para cada dia irem um pouco mais além no vosso bem-estar pessoal, para estarem todo um dia bem, todos os dias, e terem uma vida feliz, saudável, com qualidade. É isto que eu vos desejo, meus queridos. Obrigada por terem ficado até agora. Façam aquelas coisas todas lindas e maravilhosas, já sabem, subscrever, comentar, like, partilhar. Até à próxima, beijinhos.